Tenho o prazer de abrir os seminários do Programa de Física deste ano. Como vocês sabem, o título geral dos seminários, o tema abordado, de fato, são as mais belas experiências da física. Então, hoje nós temos o professor Pisa, que, apesar de ser um professor, um pesquisador teórico, vai falar sobre um assunto muito importante, Galileu e o método científico, e espero que vocês aproveitem o assunto. Bom, mudou? Então, eu talvez deva agradecer aos organizadores que me pediram para falar nessa primeira palestra desse convite à física desse ano, que vai ser sobre as mais belas experiências da física. Esse é um título curioso. Você pode perguntar o que faz uma experiência ser bela ou não ser bela, mais bela ou menos bela, certo? Existem pesquisas feitas sobre isso e publicadas. Eu vou falar de algumas dessas, de uma dessas pelo menos. E no início de uma série de palestras sobre isso, é natural que a gente se volte para o início da física, e a gente pergunta quando começou a física, essa é outra coisa problemática. Né? Mas existe uma certa convenção de que a física, num certo sentido, parecida com o que a gente conhece hoje, ou existe uma linha contínua que a gente, partindo de hoje, indo para trás, a gente chega mais ou menos em Galileu, certo? E isso é mais ou menos um começo importante. A importância de Galileu, até popular, eu acho que vocês podem tratar facilmente, até se vocês usarem instrumentos modernos como o YouTube. Se vocês colocarem Galileu no YouTube, vocês vão ver quantos vídeos sobre Galileu existem, certo? Desde coisas razoavelmente sérias até coisas as mais loucas possíveis, certo? Façam essa experiência que é interessante, certo? Isso mostra a popularidade de Galileu e mais, a popularidade de Galileu como um fazedor de experiência. Certo? Então, o título mais específico que eu acho que tinha escolhido era qualquer coisa como Galileu e a experimentação dos primórdios da física. Certo? Então, nós vamos começar falando desse tipo de coisa. Nós vamos falar de outras coisas em torno disso. Eu quero tentar nos ambientar, então, nessa situação de início da física, colocado um tanto arbitrariamente, talvez, no século XVII, certo? E talvez uma das primeiras coisas que a gente deve notar, e essa coisa aparentemente foi notada pelo Einstein, em algum comentário, inclusive, sobre experiências na época de Galileu, é que havia uma escassez de recursos enorme e os recursos eram muito primitivos. O Einstein chegou a dizer explicitamente que naquele tempo era impossível medir de uma maneira decente qualquer duração de tempo menor do que um segundo. Certo? Então, digamos, os recursos que estavam à disposição para que se realizasse experiências, em particular coisas que a gente chamaria hoje de experiências de física, eram extremamente escassos ou primitivos no existente. Certo? Então, isso então é a primeira coisa. A segunda coisa é que o papel da experiência, não necessariamente uma experimentação, eu vou falar um pouco sobre a diferença entre experiência e experimentação. Eu posso ter uma experiência de ver uma série de coisas sem ter, ter tido a intenção de provocar a natureza a responder a certas perguntas. Então isso aqui seria uma experiência espontânea, uma espécie de observação. Instrumentação é uma coisa que eu quero saber, digamos, quero responder uma determinada pergunta, então eu faço alguma coisa para tentar ver o que a natureza me diz a respeito daquela questão que me intriga, certo? O papel da experiência é bem anterior
essas coisas ao século XVII extremamente variadas. Então eu queria mostrar que o papel da experiência é extremamente importante em posições até aristotélicas. Quer dizer, existe um certo folclore estabelecido talvez no século XIX, que tem que ver em grande parte até com peças de teatro escritas sobre Galileu, etc. E Galileu era um cara que consultava a natureza e entendia a linguagem que ela falava, e os aristotélicos eram uns camaradas completamente aluados, que estavam com teorias a priorísticas a respeito de tudo e não davam a menor bola para as coisas reais. Não é bem verdade isso. Para dar um exemplo de como que a experiência pode afetar uma posição aristotélica, eu vou mostrar um trechinho que eu já mostrei em algum outro ano, em alguma outra situação, um trechinho de Aristóteles. Isso aqui é um trecho em grego, que eu não entendo nada, mas Aristóteles é citado como uma Bíblia, com versículos e capítulos, versículos, etc. Então a citação me permite ter uns numerozinhos lá que diz que esse trecho que corresponde a esse da tradução, certo? E a gente tem algumas palavras aqui, tem um infinito, e aqui tem uma coisa chamada apeiron, que é o infinito dos gregos. Então, é isso. Aristóteles, nesse lugar aqui, capítulo 215a, versículo 19, tá certo? Da física, tá certo? Diz, e ainda, tem uma série de argumentos, então esse é um novo argumento, diz, e ainda, não se poderia dizer porque um corpo movido pararia em algum lugar. Por que ele pararia aqui e não ali? De modo que ou o corpo estará em repouso ou necessariamente será transportado ao infinito se nada mais forte o impedir. Isso é um argumento puramente teórico que a gente chama, pode, abusando um pouco das coisas, da linguagem moderna, dizer que é um argumento de simetria. Certo? O espaço é sendo igual em todos os lugares, se uma coisa está andando, fica para aqui e não para ali. Então, se ela está andando, ela continua andando, não tem por que parar em algum lugar. Certo? Então, se ela está parada, ela está parada. Certo? Muito bem. O que é isso? Você pode dizer, isso é um argumento para inércia. Não é. Não é por causa da experiência. Isto, para Aristóteles, é um argumento contra a existência do vácuo. Está certo? Ele diz, isso é absurdo, isso não acontece. Um corpo sempre para. Então o vácuo não existe. Então vocês estão vendo, vocês podem dizer que a não existência do vácuo para Aristóteles é baseada na experiência. Certo? Numa interpretação curiosa da experiência. Está certo? Porque se não houvesse, e nesse ponto de vista é correto, cada vez que uma coisa para, é porque alguma coisa fez ela parar. A gente diz hoje, né? Então, porque ela não está no vácuo. Se não está no vácuo, né? É claro que Newton, quando falou a mesma coisa, ele falou quase com as mesmas palavras, tá certo? Mas aí é um contexto bastante diferente, vocês estão vendo que é praticamente a mesma formulação de Newton. Mas a conclusão é oposta. Newton diz, é assim. E ele dizia, não pode ser assim. Não pode ser assim. Agora, Newton estava ignorando a experiência ou estava descartando certas coisas que fazem com que as coisas parem. Tá certo? Então, vocês estão vendo que o papel da experiência nas ideias da física é, no mínimo, complicado. Tá certo? Muito bem. Então, em posições aristotélicas, a experiência tem, então, um papel bastante claro. Deixa eu falar um pouco agora, para não me perder, Nós vamos falar, daqui para frente, sobre a posição da experiência ou da experimentação nas novas ciências do século XVII. E aí nós começamos a encontrar uma atividade sistemática em que se fala de inquirir a natureza em termos de experiências ou de observações e de como montar esquemas conceituais em torno disso, quer dizer, montar esquemas coerentes em torno disso. Isso foi feito basicamente, quer dizer, existem duas pessoas que são mais ou menos emblemáticos ou típicos nesse ponto. Um é Francis Bacon e Galileu Galilei, que são mais ou menos contemporâneos, certo? E eles tinham algumas posições mais ou menos, em princípio, olhando as palavras que eles escreveram parecidas,
Mas eles tinham atitudes, na realidade, bastante diferentes em relação à atividade que eles mesmos exerciam. Por exemplo, Francis Bacon trabalhou um bocado, escreveu um bocado sobre princípios metodológicos. Como é que a gente deve proceder? Como que a gente deve inquirir a natureza e como que a gente deve proceder para que não seja, digamos, desviado ou enganado por ideias preconcebidas ou por interpretações preconcebidas, pré-condicionamentos conceituais de algum tipo. Tá certo? E aí, então, ele discutia tremendamente os métodos e, de vez em quando, ele aplicava em alguma situação. Ele fez algumas coisas curiosas, usando os métodos dele, que consistiam basicamente em dizer: eu prefiro que eu partir de uma história natural das coisas. Quer dizer, eu quero olhar os objetos, o comportamento das coisas, o comportamento da natureza, com o mínimo possível de pré-direcionamentos conceituais. Essas coisas existem, mas eles atrapalham. A gente não deve ter isso. A gente deve colecionar um monte de dados, e aí esses dados podem, eventualmente, depois de um certo tempo, sugerir algum tipo de imagem global, e daí, que é um processo que ele se chamava de indução, ele montava o que seria uma compreensão desses fenômenos. E ele chegou a coisas, por exemplo, de uma maneira bastante tortuosa e com experiências, com observações muito curiosas. Ele, que eu não vou discutir em detalhe, ele chegou à conclusão, por exemplo, que a essência do calor era o movimento. Certo? E tinha preocupações, perto da morte dele, a morte dele foi devido a essa preocupação, de, por exemplo, qual era o efeito da temperatura na conservação da carne. Certo? Então, no fim da vida, ele resolveu rechear galinhas com neve e coisas desse tipo, para fazer experiências sobre isso, ter dados sobre isso, e finalmente pegou uma pneumonia e morreu. Né? Então, essa é a atitude. Mas ele, basicamente, tem enormes tratados metodológicos sobre como se deve proceder, que erros que devem se evitar e assim por diante. Galileu tinha uma atitude um pouco diferente. Ele trabalhava a bandeira despregada, certo? Ele trabalhava como um doido e falava. E ele, de vez em quando, ele fazia algumas observações sobre o método, mas de uma maneira não muito coerente, certo? E a posição dele com os tradicionamentos conjecturais era bem diferente da de Bacon. Ele dizia: é impossível eu olhar para a natureza e entender qualquer coisa se não tiver algum predirecionamento conceitual. Ele diz: no mínimo que eu preciso é matemática ou geometria. Então tem exemplos assim, por exemplo, eu estou andando por uma rua de Florença e se eu não tenho nada na cabeça, nenhuma ideia geométrica, eu posso ver a lua pulando de telhado em telhado das casas como um gato. Certo? A geometria que me diz que não é assim, certo? Que a lua está longe, então, né? E é uma outra coisa que ela não está pulando de telhado em telhado. Se eu tomar as imagens brutas, eu nunca vou entender nada, certo? Então eu preciso ter apriorismos e ter ideias, em particular, matemáticas, certo? Muito bem. Para dar uma ideia de como é que esse pessoal escrevia, eu peguei aqui um trechinho do Francis Bacon, um lugar desses tratados metodológicos, um deles que chama-se Phenomena of the Universe, ou Natural History for the Building Up of Philosophy. Isso foi escrito em 1607, tá certo? E ali ele começa a dizer que tipo de fenômenos a gente pode considerar. Ele diz: a natureza das coisas isso não é mais uma tradução essencialmente ao pé da letra, mas digamos, o curioso talvez do estilo é o problema da data. Em 1607 as pessoas falavam e pensavam de uma maneira que não é bem a que a gente usa hoje. A natureza das coisas é ou livre, como nas espécies. Pense nas espécies animais, certo? Ou perturbada, como nos monstros. Ou confinada, como em experimentos das artes. Certo? Ainda assim, seus feitos, de qualquer tipo, são dignos de serem relatados e historiados.
Aí ele diz, mas aqui está cheio, tudo que existe sobre isso está cheio de problemas. Mas a história das espécies, seria a história natural, a descrição das coisas observadas, de princípio bruta, certo? Atualmente disponível, como por exemplo de plantas, animais, metais e fósseis, é inflada e cheia de curiosidades. Isso são excrescências colocadas lá, que não tem nada a ver com as coisas elas mesmas, certo? Ele, certo? A história das maravilhas, que são os monstros, certo? É vazia e baseada em rumores, certo? E a história dos experimentos para investigação, usada de forma fragmentária, tratada sem cuidado e apenas para uso prático, não filosófico. Certo? Então tem problemas em tudo. Então, agora eu vou tentar fazer direito. Certo? É, portanto, minha decisão limitar a história das espécies, sacudir e purificar a história das maravilhas e colocar esforço especial em experimentos artificiais e mecânicos em que a natureza se rende à intervenção humana. Certo? Mas isso devia ser feito essencialmente sem, digamos, vincular a natureza de qualquer maneira. Certo? Para a gente poder realmente entender o que está acontecendo. Galileu, por outro lado, tem uma atitude completamente baseada em ideias a priori. Certo? Existe um famoso trecho de Galileu que eu vou mostrar para vocês e depois vou mostrar o contexto em que ele se insere. Isso dá uma ideia, talvez, da personalidade de Galileu também. O famoso trecho, esse trecho dele ali, que está num livro que chama de Saggiatore, eu vou falar disso já já. A filosofia está escrita nesse grandíssimo livro que temos aberto ante os olhos, quero dizer, o universo. Mas que não podemos entender se antes não aprendermos a entender a língua e a conhecer os caracteres com que está escrito. Está escrito em língua matemática e seus caracteres são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem as quais não é possível entender nenhuma palavra. Sem isso, é como girar de forma vã e em escuro labirinto. Então a gente precisa ter, digamos, uma compreensão da língua antes da gente entender o que as leis estão dizendo. Certo? Muito bem. Isso pode parecer assim um texto grandiloquente e poético, mas não é. Isso é a parte de uma terrível briga. Tá certo? Esse Saggiatore é um livro, é um volume escrito por Galileu, cujo nome completo é Il Saggiatore nel quale, com bilancia esquisita e justa, no qual, quer dizer, um ensaiador, no qual, com uma balança esquisita, peculiar e justa, se pesam as coisas contidas na libra astronômica e filosófica de Lotario Sardi Singuecenário. Certo? Esse camarada aqui não existe. Isso aqui é um anagrama de um padre jesuíta que escreveu uma coisa chamada Libra Astronômica e Filosófica, e tem aqui um jogo de palavras. Libra quer dizer os livros, plural de livro, e também quer dizer balança. Tá certo? Então, o Galileu já está brigando até no título. Le quale com bilancia esquisita e justa, com uma balança peculiar, especial e justa, se ponderam as coisas contidas nessa outra balança. Tá certo? E essa balança, essa Libra Astronômica e Filosófica, foi escrita por esse padre jesuíta em resposta ao que ele considerou, o que era, sabidamente na época, a posição de Galileu sobre cometas. E a posição de Galileu sobre cometas é que provavelmente fizeram fenômenos atmosféricos. Certo? E esse padre, que era o padre Grazia, o verdadeiro nome dele, que escreveu com esse pseudônimo, ele dizia que não, que os cometas estavam provavelmente além da Lua, certo? E que eram objetos celestes como os planetas, certo? E Galileu ficou absolutamente possesso com isso aí e escreveu uma resposta ponto por ponto para essa Libra, que é um livro, certo? E isso daqui aparece nesse livro. Então eu vou mostrar o contexto. Isso aqui é a frase que é frequentemente citada. Mas agora vocês vão ver logo o que tem imediatamente antes. Ele está falando, ele está furioso com Sades.
certo? Ele diz: parece que Sartre tem a firme convicção de que, para filosofar, é necessário apoiar-se na opinião de qualquer autor célebre, de maneira que, se a nossa mente não desposasse o raciocínio de outra, deveria permanecer estéril e infecundo. Vocês estão vendo todo, né, a virulência que tem aqui, tá certo? Com metáforas curiosas, tá certo? Talvez pense que a filosofia é como as novelas, produto da fantasia de um homem, como, por exemplo, a Ilíada ou o Orlando Furioso, onde o menos importante é que aquilo que nela se narra seja verdade. Senhor Sartre, as coisas não são assim. A filosofia está escrita nesse grandíssimo livro, etc. Certo? Então vocês estão vendo o contexto em que essa coisa colocou. E o Galileu era realmente um briguento. Certo? Nesse caso, curiosamente, ele não tinha razão. O jesuíta, coitado, tinha bem mais razão do que o Galileu. Mas o Galileu simplesmente desmonta o jesuíta de todas as maneiras possíveis. E isso é um livro. Tá certo? E esse livro é escrito assim. Ele copia em latim trechos do jesuíta que escreveu em latim e embaixo escreve páginas e páginas desancando aquilo. Tá certo? Ponto por ponto. Tá certo? E esse é o famoso livro de Saggiatore. Tá certo? E que mostra tanto a posição de Galileu, quer dizer, quanto essas, digamos, quer dizer, esses traços de personalidade que ele, quer dizer, se vocês leem um pouquinho o Galileu, vocês percebem que para ele, digamos, a parte, digamos, de marketing da história do sistema de hoje é importantíssima. Ele quer vender o prestígio, certo? Ele realmente quer. Certo? Mesmo quando a gente hoje vê que ele não tem razão, ele provavelmente achava que tinha. Certo? E ele era um bom vendedor, ele argumentava. Vocês estão vendo que ele usa essas metáforas, essas coisas engraçadas. Certo? Muito bem. O que a gente pode dizer? Finalmente, para acabar essa primeira página aqui, o que a gente pode dizer dos resultados de todo esse processo, desse desenvolvimento dessas atitudes aqui que esse pessoal fez nessa época? Os resultados são extremamente limitados, num certo sentido, porque a gente vai ver que uma das limitações mais fortes é que as ideias dinâmicas são muito incipientes. Existe, digamos, ainda uma deficiência muito grande de compreensão de qual era realmente o problema que devia ser resolvido e que podia ser resolvido com resultados, digamos, que se multiplicassem depois, certo? Eles, digamos, ficavam rodando e super elaborando uma série de coisas que, de fato, nas quais faltava ainda um elemento essencial. Quem colocou, finalmente, esse elemento na física de uma maneira assim, instantânea e brutal foi Newton, certo? E aí, de repente, uma transfiguração, a coisa começou. Deslanchou de uma maneira que não poderia ter acontecido independente disso. Então, eu queria também mostrar como é primitiva a ideia de Galileu. Vocês viram sobre essas ideias básicas que estão ligadas, em última análise, com a percepção dos problemas como problemas de dinâmica que foram feitos por Newton. Uma das ideias importantes é a ideia de inércia, aquela que Galileu, desculpe, Aristóteles, digamos, deduziu no princípio de simetria e disse que não podia existir, que não era assim, portanto, não havia o vácuo. Certo? O que Galileu pensa sobre isso? Galileu é frequentemente acreditado por ter compreendido a inércia ou ter chegado perto da inércia. Eu acho que isso daqui mostra que isso não é bem verdade. Certo? Isso aqui é uma coisa muito simples, é o começo, está nas primeiras páginas do diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo, de 1632, que foi a obra com a qual Galileu acabou sendo condenado depois pela igreja. O que se pretendia provar nesse livro é que a Terra se movia, o sistema copernicano era um sistema melhor que o sistema ptolemaico, etc. Incidentalmente, uma das fúrias do Galileu no Saggiatore é porque o padre Grassi era um ticoniano, que não era nem ptolemaico nem copernicano.
ele usava a teoria de Tycho Brahe, que é uma teoria híbrida. Quer dizer, o Sol girava em torno da Terra e todos os planetas giravam em torno do Sol. Então ele achava que isso era uma aberração terrível, que não tinha nada a ver. E aí o padre, coitado, diz: eu não estou querendo defender o sistema anticonêmico, estou querendo atacar o sistema ptolemaico. Certo? Mas isso não foi suficiente para ele. Muito bem. Então, o que ele diz? Ele está falando aqui basicamente de coisas que têm que ver com inércia, certo? Com movimento espontâneo. Então, Salviati, que é um diálogo, e Salviati é o personagem que representa Galileu, certo? A posição de Galileu. Ele diz: não há dúvida que para manter a localização ideal e a perfeita ordem das partes do universo, quanto à situação local, quer dizer, quanto ao lugar das coisas, nada vai servir senão o movimento circular ou repouso. Movimento circular ou repouso. Quanto ao movimento em linha reta, não vejo como possa servir para qualquer coisa que não seja restituir ao seu lugar natural os corpos que tenham sido acidentalmente removidos e separados do seu corpo. Isso é Aristóteles puro, certo? Certo? Quer dizer, a ideia aristotélica é que a matéria acima da ordem da Lua e para cima se movia em círculos e era feito de outro tipo de uma quinta essência, que era diferente da matéria terrestre, certo? E o movimento natural dessas coisas era um círculo, certo? Então, a inércia do Galileu é claramente circular. E aí, um pouco mais adiante, ele diz: e quanto ao movimento em linha reta, vamos para reforçar para vocês verem como não acredita no movimento relativo. Quando o movimento em linha reta, vamos admitir que seja usado pela natureza apenas para restaurar partículas de terra, água, ar, fogo e qualquer outro corpo secundário. A coisa crucial é que quando qualquer delas se encontrem separadas e transportadas para algum lugar, estava pedindo lá, impróprio. A menos que, quer dizer, ele vai sempre usar o linha reta para restaurar as coisas no seu lugar. A menos que essa restauração possa também ser feita encontrando algum movimento circular mais apropriado. Então, vocês estão vendo a que distância a gente está de uma visão inercial e depois dinâmica do movimento. Certo? Muito bem. Mas com essas ideias, o que Galileu fazia? Certo? Vamos ver como ele diz. Ele trabalhava furiosamente. Certo? Vocês sabem que ele adaptou a luneta que ele soube que tinha sido feita na União, fez uma para ele, e começou a olhar o Sol, a Lua, Júpiter, Saturno, várias coisas, e chegava a conclusões sobre isso. Ele fez muitas observações, essas seriam observações das espécies, que fala o Bacon, sem intervenção, eu estou só observando, não sou capaz de controlar o que acontece com o Sol, mas eu sou capaz de olhar o que está no Sol. Então, uma das observações importantes que Galileu fez foi sobre as manchas solares. Isso aqui é um exemplo das observações dele. Isso daqui é um desenho de Galileu, onde ele acompanhou, onde ele viu, isso aqui é o disco do Sol, e essas coisas são manchas solares. Aqui tem um A, aqui tem um S para identificar as manchas, certo? Isso aqui tem um certo dia, certo? Ele fez essa observação durante 28 dias. E com isso ele concluiu que essas coisas que estavam aqui, de uma maneira geométrica, deviam ser manchas na superfície do Sol. Defeitos na superfície do Sol, que então rodava, que essas manchas usavam. Como é que ele dizia que era, os argumentos dele que era para a mancha? Primeiro, a mancha às vezes nasce aqui e a gente vê ela meio de perfil. Depois, se eu espero um pouco, ela vem mais para perto e aí a gente vê ela mais de frente. Então é como se mudasse de perspectiva, certo? Além de tudo, a posição e a disposição das manchas muda com o tempo. Então é como se fosse uma coisa não permanente no Sol. É uma coisa que aparece e depois desaparece. Isso, por que ele fez? Isso também é uma resposta a um outro jesuíta,
que tinha escrito um tratado sobre essas coisas, que ia ter o privilégio de ter descoberto as manchas solares e explicado as manchas solares, e ele dizia que as manchas solares eram planetas que passavam na frente do Sol. Certo? Então era uma espécie de eclipses, de coisas pequenininhas passando aqui, mini eclipses. Certo? E isso aqui, Galileu, nesse tratado das manchas solares, ele mostra que não é assim. Certo? Por quê? Ele estudou a geometria disso durante 28 dias, e veja, com isso daqui, certamente, isso aqui é incompatível com tudo que a gente sabe do movimento do planeta. E ele, para corroborar isso, eu tenho, digamos, essas duas e mais uma, para vocês verem. Eu tenho 3 das 28 aqui. Então ele tem 28 dessas figuras, todas publicadas nesse tratado, estudando em detalhe o que está acontecendo. E depois ele fez uma coleção mais avantajada ainda dessas coisas. Ele colocou tudo numa figura só, com várias outras observações e com umas coisas aí. Eu não sei exatamente os detalhes dessa figura, mas isso aqui é uma figura de Galileu. Certo? São manchas solares que estão por aqui, não lembro, vocês estão vendo, essa está aqui, vai para lá, etc. Esses outros riscos eu não posso dizer que entendo, certo? E isso ele comparou, nesse tratado aqui, com os movimentos dos satélites de Júpiter. Ele também observou. Então aqui está uma espécie de campo de visão. Esse A, ele diz que A é Stella Iovis, Júpiter, certo? Júpiter está aqui no meio. E aqui B, C, D são os satélites de Júpiter. Então, em diferentes dias, aqui estão todos os dias registrados, ele vê o movimento, ele está estudando o movimento desses satélites e termina os períodos dos satélites e coisas desse tipo. Ele vê o movimento disso aqui não tem nada a ver com o movimento das manchas solares. Isso aqui é um movimento de astros. Lá é um movimento de defeitos do Sol, certo? Manchas no Sol. Muito bem, essas observações não são experiências, são observações e uma análise, vocês estão vendo, que depende de uma interpretação geométrica mais ou menos elaborada do que está acontecendo, certo? Isso levou a uma série de conflitos também com a teoria aristotélica. Aristóteles dizia a matéria acima da Lua, inclusive, é outra coisa e é perfeita, certo? Ele diz, bom, se o Sol tem manchas, o Sol é feito da Terra. A Terra também tem coisas que podem acontecer, tempestades que desaparecem, etc. Então, ele diz, ele diria que o Sol é imperfeito, isso seria muito arriscado. Então, ele diz, não, a Terra também é perfeita. O que é uma maneira, digamos, mais política de dizer que é tudo igual. A Lua tem montanhas feitas da Terra. Então, a Terra tem montanhas feitas da Lua. Se a Lua é perfeita, a Terra também é. Coisas desse tipo, né? Então, vocês estão vendo que isso, de certa maneira, vai rompendo, digamos, com certos, digamos, com a vigência estabelecida de certas ideias, com evidências observacionais. Não se pode dizer que sejam experiências, certo? E quanto a experiências propriamente ditas, as experiências em que a natureza se verga, digamos, aos desígnios das pessoas, como dizia o Bacon, certo? Algo assim. Bom, aí que tem a grande fama de Galileu, que ele foi o primeiro grande experimentador, mas vocês vão ver que mesmo aí, digamos, os pressupostos teóricos ou conceituais que ele usa são longe de ser triviais e inócuos, certo? Bom, talvez a experiência mais famosa de Galileu é aquela experiência que ele não fez, certo? E que servia de propaganda para esse convite à física aqui, que é a famosa experiência de jogar uma bola enorme e uma pequenininha do alto da torre de Pisa, certo? Essa experiência aparentemente nunca foi feita. Pelo menos, Galileu em nenhum lugar diz que fez essa experiência. Em vários lugares ele dá qual é o resultado de uma tal experiência. Mas ele nunca diz eu fiz essa experiência, certo? Sabe-se também que quem lançou a ideia de que ele tinha feito essa experiência com o resultado que refutava Aristóteles e coisas desse tipo, foi um biógrafo de Galileu, que foi contemporâneo dele também, que chamava Viviani, certo?
nessa biografia de Galileu escrita por Viviani que tem a história da Torre Pisa. Certo? Desde então, essa experiência ficou arquifamosa. O que eu queria mencionar é que eu achei na internet em algum lugar que um indivíduo de uma das universidades americanas que tem um departamento de História da Ciência chamado Robert Cleese publicou em fevereiro de 2003 no Physics World uma pesquisa que ele fez sobre quais teriam sido as 10 experiências mais belas de toda a história da física. Certo? Uma das 10 era essa experiência de Galileu. Certo? Ok? Então vocês estão vendo que essa experiência, uma experiência para ser uma das mais belas da física, não precisa nem ser ter sido feita. Agora, essa experiência foi feita várias vezes, de várias maneiras. Certo? A última maneira, quer dizer, a maneira talvez mais bombástica em que ela foi feita, foi pela tripulação do Apollo 15, como vocês podem ver. Saber. Quem nunca viu isso tem uma oportunidade tranquila. Você pode ir para casa hoje de noite, entra no YouTube e coloca lá Galileo Experiment. A primeira coisa que sai é a experiência do Apollo 15. Então, um videozinho que não dura nem um minuto, que mostra o astronauta assim na Lua dizendo: se nós estamos aqui hoje é por causa de um senhor chamado Galileu Galilei, que disse que uma coisa muito pesada e uma coisa leve deviam cair juntos, certo? Para fazer essa experiência, eu trouxe aqui uma pena e um martelo. Então ele está segurando uma pena e um martelo. E de maneira apropriada para a ocasião, essa pena é uma pena de fazão. Certo? Então, como o Galileu era florentino, tá certo? Pelo menos um cidadão florentino honorário, não sei se era, ele achou que era apropriado. Então eu vou largar as duas e vamos ver o que acontece. Aí ele larga o martelo e a pena e ele vira a pena e o martelo na Lua caírem juntos. Vocês podem ver isso, leva 30 segundos. Certo? E é o próprio filme feito a partir de imagens da Lua diretas, certo? Ao vivo para Apollo 15. Certo? Muito bem. Então essa experiência mais famosa do Galileu foi a que ele não fez. Então eu vou falar agora um pouquinho de experiências que eventualmente ele fez. E vamos ver como é que ele se comportava com relação a experiências. Experiências em que ele realmente inquiria a natureza a respeito de certas coisas. Uma experiência também famosa dele é a experiência do plano inclinado, onde ele acaba usando como uma demonstração, supostamente, essa coisa colocada nessa mesa, de que o espaço percorrido é proporcional ao quadrado do espelho, certo? O famoso meio de AT2, vocês certo? Aliás, não sei porque essa fórmula, não sei se aprendem, todo mundo que chega aqui sabe a fórmula de Torricelli. Tem a equação de Torricelli, não tem a equação de Galileu. Né? Essa aí podia chamar a equação de Galileu, podia o meio de AT2, né? Não chama. Então isso aí está ligado a uma experiência que é a experiência do plano inclinado. Claro que imediatamente surge a coisa, será que ele fez mesmo essa experiência? Claro que no livro ele descreve a experiência, mas aí diz, mas será que ele está descrevendo uma experiência que ele fez mesmo? Como ele era um bom marqueteiro, ele disse, bom, eu devo colocar aqui uma experiência para não dizer que eu estou inventando tudo. Tá certo? Então, quem sabe ele inventou. Então, isso ficou, assim, mais ou menos em dúvida, até que um determinado historiador da ciência, chamado Stillman Drake, em um certo momento, achou nos papéis perdidos de Galileu, e aqui uma cópia desse papel, não dá para ler direito, aqui tem uma transcrição do que está escrito nesse papel, é uma folha de dados. E uma folha de dados justamente dessa experiência. Então isso mostra que não há dúvida que Galileu fez essa experiência. Os números experimentais de Galileu estão aqui. Certo? E a lei que ele descobriu finalmente está aqui. Certo? Aqui tem uma tentativa que ele riscou, está errada. E aqui tem várias coisas que estava tentando. Aqui ele estava calculando os números para colocar nessa tabelinha aqui. Isso aqui é a tabela de dados. Aqui ele tinha que estar medindo as coisas. Vocês estão vendo esse número aqui, por exemplo, 298, aparece como 4 vezes 60 mais 58. Então, o Stillman Drake está medindo distâncias. Essas coisas aqui são interpretadas como distâncias percorridas por um negócio que desce plano inclinado em tempos, intervalos e tempos iguais.
Então, o primeiro intervalo de tempo 130, 33, depois 130, 298. Esses 298 ele achou assim, 60 vezes 4 mais 58. Quer dizer, 4 e 58. O que o Stilman Drake diz? Ele estava medindo essa distância com uma reguinha pequena que tinha 60 divisões. Então ele viu que essa distância aqui correspondia a 4 reguinhas mais 58 divisões. Então isso dá 298. E todos os outros números são divididos assim. 60 vezes um número mais uma coisa. Então a reguinha tem 60. Então isso aqui é uma evidência clara de que ele fez essa experiência. Como é que essa experiência teria sido feita dessa maneira? Ele teria que ter pegado intervalos de tempo iguais e medido a distância que o objeto percorre, enquanto está descendo por inclinada, em intervalos de tempos iguais. Então, 8 intervalos de tempo. Certo? Isso aqui seriam os intervalos, as distâncias percorridas no movimento uniformemente acelerado. O que ele descobre aqui, com uma boa precisão, aqui está errado por menos, aqui por mais, aqui por mais, aqui por menos, isso aqui, a relação desses números é a mesma que a relação dos números ímpares começando com unidade. Se divide isso por isso dá 3, ou se divide isso por isso dá 5, menos que tem 0, isso aqui dá 7, 9, etc. Certo? Então, se eu quiser o tempo total, eu teria que somar essas coisas aqui, seria uma soma de ímpares. Todo mundo sabe, vocês devem saber, que a soma de ímpares é quadrada. Né? 1 mais 3 é 4, 1 mais 3 mais 5 é 9. Né? Quer dizer, os pitagóricos, quem nunca viu isso, tem uma prova muito simples e geométrica. Um número quadrado é um número que pode ser escrito dessa maneira aqui. 9 é 3 ao quadrado. Então é um quadrado 3 por 3. Certo? O quadrado seguinte, como é que eu faço? Eu tenho que colocar aqui mais 3 desse lado aqui, mais 3 desse lado aqui e mais um do canto. Portanto, 2 vezes 3 mais 1, o número ímpar seguinte. Certo? Então, 4 ao quadrado é 3 ao quadrado mais 7. Depois, o seguinte eu tenho que somar mais 9. O seguinte mais 11. Então, isso mostra que a soma de ímpares é um quadrado. Então, isso é um quadrado. Certo? Muito bem. Então, Galileu fez essa experiência. Aqui estão os números dele. Fazendo uma ponta aqui, aquele triângulo aqui embaixo, aquela coisa está aparecendo mal aqui. Esse aqui é o próprio manuscrito. Se vocês quiserem olhar, a referência está no Scientific American de junho de 75, página 98. Certo? Muito bem. O que ele escreve no livro em que ele descreve esse fenômeno aqui? Como é que ele apresenta isso? Fiz uma experiência e descobri isso? Não. Vamos ver como é que ele trata esse problema no livro dele, que é um dos últimos livros que ele escreveu, acho que é 1638, assim, certo? Onde ele trata de um movimento naturalmente acelerado. É um livro que chama Diálogos em torno de duas novas ciências, e no terceiro dia ele trata sobre o movimento local. O movimento local é um resquício aristotélico. O movimento para Aristóteles é qualquer mudança. Certo? O crescimento, o envelhecimento são movimentos. Certo? E o movimento de um lugar para o outro é chamado de movimento local. Então, no capítulo de Galileu, no terceiro dia do diálogo, chama sobre o movimento local. Certo? Isso daqui são os personagens, Salviati, os mesmos do outro diálogo. Sagredo é um dialogante inteligente, e tem um outro chamado Simplício, que é o aristotélico. Certo? Então, Salviati começa dizendo como deve ser o movimento naturalmente acelerado. Mas o que eu posso imaginar de mais simples para uma mudança de velocidade, senão uma mudança de velocidade que em intervalos de tempo iguais é igual. Certo? Né? Então ele define um movimento uniformemente acelerado em que a velocidade adquire incrementos iguais em tempos iguais. Aí imediatamente o Sagredo, que é o Galileu escrevendo, mas o Sagredo no diálogo reclama disso. Tudo bem, eu posso definir o que eu quiser, tudo bem, e achar propriedades disso. Mas será que essa definição, nesse caso, corresponde à aceleração dos corpos que caem? O que Galileu faz? Ele envolve, certo? Ele diz, você tem essas dúvidas, eu também tive essas dúvidas. Aliás, elas são muito interessantes, porque veja,
A gente pode imaginar que uma coisa que cai, a gente vê ela parada e depois ela vê que ela já tem uma certa velocidade. Será que adquire imediatamente uma velocidade ou ela adquire a velocidade aos poucos? E aí começa, a gente tem a impressão que ela imediatamente adquire uma certa velocidade. Mas vamos ver se é assim mesmo. E aí começa a examinar essa experiência, essa mesma experiência que pode indicar para a gente à primeira vista que a velocidade imediatamente tem um certo valor, mostra que não é assim, que ela antes tem que passar por outros valores intermediários. Veja, a mesma experiência que à primeira vista sugere para a gente uma coisa, olhada mais de perto pode sugerir o contrário. Certo? Então isso é o que ele fala aqui. Aí ele então vai para frente e diz, supondo essa coisa aqui, ele mostra o teorema 1. O teorema 1, ele chama de teorema 1, chama assim, teorema 1. Ele diz, o tempo que leva um corpo que cai uniformemente, que ele leva a percorrer uma distância d, é o mesmo tempo que ele levaria se ele usasse uma velocidade constante, que é a média da velocidade inicial e da velocidade final. Então, esse é o teorema que demonstra. São propriedades desse objeto. Tem que dar essa definição e mostra que isso é uma consequência. E depois, o teorema 2, que é o famoso S igual a meio de AT2. Certo? Isso ele demonstrou a partir da definição dele. Depois de ter ignorado essa pergunta aqui na primeira instância. Mas aí ele mesmo faz o simplício voltar à carga. Tá certo? O simplício volta à carga e diz, tudo bem, mas isso corresponde ao que se encontra na natureza? Certo? Aí ele diz, agora eu vou relatar para vocês como que eu descobri que isso realmente é o que se encontra na natureza. E ele relata a experiência do plano inclinado. A experiência dele do plano inclinado não é relatada de uma maneira que é consistente com aquela folha de dados. Você se lembra, na folha de dados eu tinha 8 distâncias que eram distâncias percorridas em tempos supostamente iguais. Portanto, 8 intervalos de tempo iguais. O que ele descreve é o seguinte: primeiro ele descreve que ele fez o plano inclinado. Tomei um pedaço de madeira com tantos cúbitos de comprimento, tantos cúbitos de largura e tantos de espessura, tá certo? E aí fiz um chanfro num dos lados, tornei esse chanfro absolutamente polido e liso, e ainda para ter certeza que a coisa estava muito lisinha, eu coloquei, forrei ele com pergaminho, certo? Inclinei isso com outro suporte de, sei lá, uma certa altura, um plano inclinado, e aí eu fazia rolar por esse plano bolinhas de bronze perfeitamente polidas e redondas, etc. E aí ele media o tempo que as bolinhas levavam para percorrer o plano inclinado inteiro com um relógio de água. Certo? O relógio era um grande relatório de água que embaixo tinha um caninho muito pequeno. Quando eu soltava a bolinha, eu abria, e quando a bolinha chegava no fim, eu fechava. E aí eu pesava a água que ia cair dessa maneira. Com essa maneira, fazendo essa experiência muitas vezes, eu pude verificar que, fazendo a bolinha escorrer o plano inclinado inteiro, e depois só 1/4 do plano inclinado, veja, 1/4 do plano inclinado deve, por aquela lei dele, levar metade do tempo. E aí ele então comparava a água de 1/4 do plano com a água do plano inteiro e funcionava realmente de computadores. Então assim que ele disse que fez a experiência. A experiência daquela folha certamente não é essa. A experiência que envolve 8 intervalos de tempo. 8 intervalos de tempo numa experiência de plano inclinado, embora envolve tempos curtos, aqueles que o Einstein dizia que ele não era capaz de medir. Então como é que ele fazia isso? Como é que ele sabia que aqueles 8 intervalos eram correspondiam a tempos iguais? Bom, uma coisa interessante que o como é que se chama? Stillman Drake diz é que ele tem uma maneira que ele deve ter feito essa coisa. Mas antes disso, deixa eu mostrar, desde que a gente falou de Torricelli, vocês se lembram daqueles protestos do Sagredo e do Simplício, mas será que a natureza se comporta assim? Finalmente veio a resposta experimental. Deixa eu dar uma resposta, uma atitude de um camarada contemporâneo de Galileu, que é o que vocês conhecem, que chamava-se Evangelista Torricelli, tá certo? Que também escreveu um tratado sobre o movimento dos graves, e tem essa citação italiana dele, que é curiosíssima. Né? Ele diz: "Io fungo e suppongo che
para que o corpo se mova em quer dizer, eu imagino e suponho que qualquer corpo se mova verticalmente segundo a conhecida proporção, essa de Galileu, certo? E horizontalmente com um movimento equável, uniforme, certo? Eu estou supondo isso, verticalmente é aquela coisa do Galileu e horizontalmente um movimento uniforme. Será que a natureza é assim? Aí vem a atitude dele. Se as bolas de chumbo, de ferro ou de pedra não observam nessa regulamentação aqui, sua pior para elas. Nós vamos dizer que não estamos falando delas. Então essa é uma atitude muito eu vou falar uma coisa que cai assim. As coisas não caem assim, pior para elas. Eu não estou falando que cai assim. Bom, deixa eu dizer, vocês podem retrasar que ele era bem mais moço que Galileu, ele era grande admirador de Galileu. Ele tentou entrar na linha do Galileu, mas aí o Galileu entrou em problemas com a igreja. E aí ele percebeu que era meio perigoso, que era mais conveniente, talvez, ele se definir como matemático. Então ele acabou. Mas vocês aprendem a equação de Torricelli, é isso hoje. Né? Muito bem, como é que seria feita essa medida dos intervalos de tempo pequenos? Bom, aí o Stillman Drake diz que lembra que o pai de Galileu era músico. E que provavelmente Galileu conhecia a maneira como se preparavam violas da gamba para se tocar. Isso aqui é uma coisa que eu lembro do Stillman Drake, isso aqui é uma viola da gamba. Uma espécie de violino que se tocava na terra, assim, certo? Uma arca, tem 6 cordas, aqui, certo? Vocês estão vendo aqui um braço que tem trastes como um violão. Mas esses trastes não são como os trastes de violão. Quando vocês pegam um violão, esses trastes são de metal engastados aqui no braço. E esses aqui não é. Vocês podem olhar, eles são trastes feitos de trigo, fora, enrolados e amarrados aqui. O que tinha a vantagem é que eu podia mudar ligeiramente a afinação, mudando a posição disso, escorregando isso para cima e para baixo. Então, Galileu sabia fazer isso. E ele sabia que o músico é capaz de julgar muito bem, com grande precisão, a igualdade de intervalos de tempo curtos. Bom, uma outra imagem do viola da gamba sendo tocada, como vocês veem que é a viola da gamba, assim, no braço, certo? Algumas pequenas se tocavam no braço, ele chama viola da baixa. Essas aqui são violas da gamba. E aqui, então, os detalhes são os traços, certo? Sendo tocados. Muito bem, então, o Galileu também devia saber que o músico é capaz de julgar a igualdade de tempos muito curtos. Como? Se você tocar uma música, dá uma batida. Agora divide isso aqui em 4. Ele divide com uma precisão enorme. Certo? Então, uma maneira de você julgar a igualdade de tempos iguais é você tocar uma música ou imaginar uma música ou pegar uma música e dizer se ouve toque, 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 toque. Certo? Os tempos são iguais ou não? O músico diz, não, o segundo está meio longo. Certo? Aí você corrige um pouquinho, não, você vai ficar igual. Certo? Então, o que o Stillman Drake diz que o Galileu deve ter feito? Ele deve ter colocado no plano inclinado alguns pequenos obstáculos ao longo da coisa que fazia a bolinha ter que pular quando chegava. Então, quando chegava naquelas posições, eles faziam um barulhinho. Tuc, 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 tuc. Certo? E aí ele ia mudando essas posições, que seria uma espécie de trastes de viola, até que, para o critério do músico, certo? Os intervalos de tempo fossem iguais. Aí ele simplesmente pegava a regrinha dele e media as distâncias entre esses traços. E esses seriam os números que estavam lá. Então esse é o modelo do Stillman Drake. Ele fez a experiência desse jeito e chegou em números muito parecidos com os números de Galileu. Quer dizer, foi assim que Galileu fez. Muito bem. Então vocês estão vendo o papel da experiência. Aparentemente essa experiência verificou essa lei, mas essa lei foi deduzida de maneira totalmente a priorista, certo? E justificada a posteriori. Então, agora, só para terminar, a última coisa, eu vou falar de uma outra experiência, para vocês verem como tem ligação com essa história,
que Galileu fez, eu gostaria de ser bem precoce, em 1586. Chama Bilantier. As balanças entram aqui, vocês se lembram da Libra do Sartre, da balança precisa que ele ganha, avalia as teses do Sartre, certo? E agora, depois eu tomei uma referência para mim, essas ideias da Viola da Grande. Isso daqui é Galileu julgando as experiências antigas para ele, experiências de Arquimedes, e a beleza das experiências, certo? Então, esse aqui é um artigo sobre uma balançazinha hidrostática, em que ele vai mostrar como que Arquimedes deve ter resolvido o problema da coroa de verdade. Então, ele não acredita que seja do jeito que as pessoas dizem. Alguns têm escrito que Arquimedes pôs a coroa na água, depois de ter mergulhado separadamente em quantidades iguais à da coroa, de ouro puro e prata puro, e que deduziu a composição da liga que a coroa era feita a partir das diferenças entre as medidas de quanto a água subia ou transbordava. Isso me parece coisa muito grosseira e longe da perfeição. Feito. Foi assim que Arquimedes era um cara bom, não deve ter feito isso. Aí o Galileu está escrevendo isso porque, após haver cuidadosamente revisto o que Arquimedes demonstra em seus tratados, me veio à mente um método que resolve o problema de uma maneira perfeita. Até acreditaria ser esse mesmo método que usou Arquimedes, ao observar que, além de extremamente preciso, apoia-se em demonstrações descobertas pelo próprio Arquimedes. Certo? Estão vendo que havia experimentação cuidadosa, pelo menos do ponto de vista de Galileu, antes do século XVII. Muito bem. Então eu vou descrever qual é essa ideia de Galileu. É muito simples. Eu faço uma balança, certo? Pego um pedaço de pau, equilibro ele perfeitamente, coloco um filtro aqui, lixo até que ele esteja perfeitamente equilibrado, certo? E eu penduro uma certa quantidade de ouro de um lado, certo? E coloco um contrapeso aqui para que a balança esteja em equilíbrio. Certo? Muito bem, essa é a primeira etapa da experiência. Está calibrando o instrumento. Certo? O que ele faz depois? A segunda etapa é mergulhar o ouro na água. Isso é ouro puro. Certo? Aí ele diz, quando eu mergulho o ouro na água, desequilibra a balança. Então, para reequilibrar a balança, eu tenho que deslocar esse peso. Digamos que do ponto A, que estava pendurado, tive que deslocar até o ponto B. Então eu marco o ponto B. Certo? Muito bem. Aí começa tudo de novo com prata. Certo? Pega outro pedaço de prata qualquer, pendura lá, equilibra ele no ponto A. Certo? O E já está marcado, o ponto do ouro. Certo? Aí ele equilibra com a prata. Aí o que ele faz? Ele coloca a prata na água, certo? Mergulha a prata na água e desequilibrou a balança. Agora, para reequilibrar a balança, ele tem que deslocar esse peso, digamos que ele desloca até o ponto F. Ele reequilibrou a balança. Aí ele marca o ponto F. Pronto. O aparelho está pronto. O que ele faz em seguida? Então ele está preparando o instrumento calibrando, certo? Agora ele vai fazer a própria medida. Então o que ele faz? Tem a balança dele, o ponto do ouro, o ponto da prata, e pendura a coroa lá no lugar. A quantidade que ele usou de ouro e prata não precisa ser a quantidade da coroa, nem nada, qualquer coisa. Aí ele equilibra a coroa com o contrapeso. Perfeito? O que ele faz em seguida? Aí ele põe a coroa na água. Certo? Quando ele coloca a coroa na água, ele percebe que ele desequilibra a balança. Até onde eu tenho que mover o contrapeso para reequilibrar a balança? Digamos que ele equilibre o ponto que precisa deslocar até o ponto cheio. Certo? Então ele diz, com isso eu determino perfeitamente a proporção de ouro e de prata que tem no produto. A fração de ouro que tem, a fração de prata que tem, é proporcional à relação entre GF e EG. Certo? Aí, simplesmente isso. Okay? Aí ele até veja que ele toma cuidado no estudo, para ser bem claro. É preciso reparar que a distância GF, que determina o marco referente à prata,
que o F veio da prata, representará a quantidade de ouro. E a distância GE, que termina no marco correspondente ao ouro, representará a quantidade de prata. É fácil ver que isso tem que ser assim, porque se a coroa for de ouro puro, ele vem até aqui. Então, 100% de ouro, 0 de prata. Ok? Muito bem, então essa é uma experiência que aparentemente ele fez. Aí ele dá mais coisas. Ele diz, bom, eu preciso então determinar aquelas duas relações. Como é que eu posso fazer isso com precisão? Aí ele diz, como é que eu faço a diferença da medida da precisão? Aí ele começa a explicar como é que a gente pode fazer isso de uma maneira interessante. Sobre os marcos então, Z, F, G, sobre os marcos correspondentes aos metais puros, dá-se uma volta com um fio de aço finíssimo, que ele enrola aqui, de aço finíssimo que ele enrola aqui, são os limites do intervalo, certo? Uma coisa de 2 pontos na volta de aço. No intervalo assim delimitado, enrola-se o fio dilatante, também finíssimo. Aquelas distâncias que estão dessa maneira, divididas em um grande número de partes de espessura. Se agora quiser conhecer a razão de G meio, G e G, certo? Contarei o número de fios em FG e GE. E achando 40 voltas em FG e 21, por exemplo, em GE, direi que a liga é composta de 40 partes de ouro e 21 de prata. Não acabou ainda. Ele se entusiasma com as coisas, certo? Sendo os fios muito finos, como exige a precisão, não é possível contá-los pela vista, que se confunde entre espaços tão pequenos. Para contá-los com facilidade, toma-se um estilete afiladíssimo, que se vai deslocando lentamente sobre as espiras. Assim fazendo, em parte pelo ouvido, e em parte pela resistência sentida pela mão, ao transpor cada uma das espiras, elas serão facilmente contadas. Nós temos texto. Certo? Então essa é a receita de Galileu. Ele é caro. Muito bem, então essa foi uma experiência que ele fez. Vocês veem que ele também gostava de se entusiasmar dessas coisas. Existe um livro sobre Galileu, escrito em cartas, que a irmã dele, que era uma freira no convento da Florência, escreveu para ele. As cartas dele para a irmã foram todas queimadas, aparentemente. Então, o superior do convento queria das cartas lá, certo? Então, uma das coisas que se sabe dessas cartas é que, repentinamente, nesse convento havia um relógio. Quando esse relógio quebrava, a irmã de Galileu levava para Galileu consertar. O Galileu consertava o relógio do convento. Certo? Então, ele era um camarada, mas aí ele tinha feito essa experiência, provavelmente fez. Será que ele fez tudo isso? Ele se empolgou. Aí eu tenho uma dúvida aqui que eu deixo para vocês, talvez um pequeno exercício. Certo? As coisas pode ter essa ideia. A ideia é a seguinte: vocês lembram, eles passam cada tempo utilizando a balança no começo. Aí o mar, E, G, as coisas todas, já acha que as proporções, tudo. Quando ele enrola o fio, não sei, em alguma medida ele pode ter desequilibrado a balança. Ele não fala isso. Então, o exercício seria: será que isso introduz um erro? Eu desequilibrei a balança, não vai equilibrar a balança. Se eu fizer a experiência dessa maneira, marco E, G, aí enrola o fio, aí põe a coroa e conto, eu fiz a experiência com a balança desequilibrada, não com a balança na cadeira. Certo? Então, o exercício é: que erro que eu estou fazendo? Esse erro é importante quantitativamente. Você tem que usar o tamanho da balança, o peso da coroa, o peso do fio, essas coisas. Vocês podem pensar nisso. Será que esse erro é importante? Devo corrigir esse negócio? Devo levar em conta isso? Como é que eu poderia fazer isso empiricamente, sem ter que me preocupar com ele? O Galileu podia dizer: olha, quando eu enrolava o fio, eu pegava a balança e o reequilibrar. Eu boto cera do outro lado e vou raspando até estar equilibrada novamente. Aí está funcional nenhum. Mas ele não fala isso. Certo? Então vocês veem que tem um pequeno problema técnico aí. Certo? Esse problema técnico que a gente pode considerar hoje com vocês, como estudantes, tanto podem dizer.
Como é que você faria isso? Se alguém perguntasse, temos que a balança tivesse 1 metro, 2 metros, o braço 1 metro de cada lado, a coroa do rei pesasse, sei lá, 1,5 kg, certo? E eu usei um fio de algum calibre aí, quanto que era que eu estou fazendo, certo? Por causa desse fio, certo? Se era específico, menor do que a espessura do fio, ou é 5 espiras. Então eu termino deixando vocês com um exercício na lição de casa. Obrigado.